Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Carolina Zonato, sou nutricionista e nesse perfil eu ensino mulheres a reduzirem o manequim comendo de tudo. E na nossa live de hoje eu quis trazer um assunto que é muito importante, que as mulheres vêm conversar muito comigo a respeito disso, onde eu vou ensinar a chave para melhorar a sua enxaqueca através da alimentação. Então, se você está aqui me assistindo e tem muitos problemas com enxaqueca, não sabe mais o que fazer para melhorar, fica comigo até o final desse vídeo e já separa a sua pergunta, tá bom? Mas antes de tudo, meninas, por favor, coloquem aqui para mim no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão também está boa, se a imagem e o áudio estão bons, tá? Coloca aqui para mim no chat, por favor. E outra coisa muito importante, aproveita, tá vendo esse aviãozinho que tá aparecendo aqui para você, ó? Clica nele e compartilha essa live com todas as mulheres que você conhece, que você sabe que estão sofrendo aí com enxaqueca, que não sabe mais o que fazer para melhorar os sintomas. Clica aqui e compartilha com elas, tá bom? Vamos lá então conversar sobre a enxaqueca. Por que eu quis trazer esse assunto aqui hoje? Porque muitas mulheres, quando conversam comigo aqui pelo Instagram ou pelo meu, né, quando vem fazer consulta comigo, muitas delas se queixam de enxaqueca, que elas acabam deixando de trabalhar, deixando de fazer as coisas por ter essa enxaqueca e não conseguir. Fazem tratamento, fazem uso de medicamentos, mas mesmo assim não conseguem melhorar os sintomas. Mas antes da gente começar a falar que eu te explicar o que você precisa fazer e o que você precisa, né, o que você não precisa fazer para melhorar esses sintomas, eu queria te explicar um pouquinho o que é enxaqueca, porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né? Bom, a enxaqueca, ela aparece de forma frequente e ela pode você pode ter crises de formas intensas e moderadas, o que é diferente da dor de cabeça. A dor de cabeça normalmente aparece eventualmente, por mais que você esteja lá com um pouquinho mais de dor, mas não vem aquela crise tão forte e tão intensa, tá? Mas, mesmo assim, é importante que você seja diagnosticado por um profissional habilitado, né? Por um médico especialista. Ele vai avaliar o seu caso e vai realmente te diagnosticar se você tem enxaqueca ou não. Mas é totalmente diferente da dor de cabeça. A dor de cabeça aparece lá eventualmente, né? Às vezes vem uma dorzinha, você toma um remedinho ali e fica tudo bem. A enxaqueca já não é assim. A enxaqueca, em algumas mulheres, ela vem de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que deixa essas mulheres completamente incapacitadas de trabalhar, de desempenhar suas funções. Elas têm que ficar trancadas num quarto, com a cortina fechada, tudo no escuro, para melhorar quando estão em crises, tá? Realmente é muito, é uma doença muito séria, tá? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca é uma das causas, eu até anotei aqui para não esquecer, é um dos problemas que causa mais incapacidade nas pessoas. Ou seja, a enxaqueca não é brincadeira. Primeiro, não é brincadeira e segundo, não é frescura. Quando você está em crise, realmente você fica incapacitada de desempenhar suas funções, de trabalhar, de fazer tudo, tá? Então, realmente é coisa séria, tá bom? E aí, as meninas começaram a me mandar muito isso lá, por mensagem, aqui pelo Instagram, no consultório. Carol, pelo amor de Deus, faz uma live para falar, né, pra gente conversar, para você me contar o que dá para ser feito para melhorar essa enxaqueca, para aliviar os sintomas. Por quê? Porque a enxaqueca está completamente associada ao que você come. Exatamente. Você vai me perguntar, Carol, o que tem a ver a enxaqueca com a alimentação? Tudo. Por quê? Porque existem alimentos que você consome que podem piorar as crises e tem alimentos que você pode consumir que vão melhorar os sintomas, que vão evitar que você tenha crises frequentes, tá? Então, ó, primeira coisa que você tem que entender, tá? Que eu quero que você entenda aqui agora. Isso que eu vou te falar são os alimentos que você deve evitar de consumir se você tem problemas frequentes com enxaqueca, tá? Eu até anotei todos aqui para eu não esquecer, então pega papel e caneta aí e vai anotando, tá?
Esses alimentos devem ser evitados, ou seja, não é que você nunca mais vai poder comer, mas toda vez que você consumir esses tipos de alimentos, podem piorar as crises, tá? O que significa piorar? É que você tem crises mais frequentes e podem ser crises mais intensas. Os alimentos estão totalmente associados, tá? E quando você consome alguns alimentos que têm o poder de melhorar a enxaqueca, você evita que essas crises aconteçam. E se elas acontecerem, elas vêm de uma forma muito mais tranquila, muito menos intensas, tá bom? Então, anota lá. Primeiro, os alimentos que pioram a enxaqueca, que você deve evitar o consumo, tá? Vamos lá, que são muitos deles, né? Esses alimentos que eu vou falar agora, eles servem como gatilho. Um grande gatilho para dar início às crises, aquelas crises que são bem intensas e acabam deixando as mulheres incapazes aí de trabalhar e desempenhar suas funções, ok? Então vamos lá, pega lá papel e caneta e anota os alimentos que você deve evitar o máximo, né? Evitar ao máximo o consumo se você tem enxaqueca. Primeiro, embutidos. Carol, o que são embutidos? Me dá alguns exemplos. Vamos lá. Presunto, mortadela, peito de peru, salsicha, salame. Todos esses alimentos estão classificados como embutidos. Eles são embutidos. E esses alimentos pioram e muito as crises de enxaqueca. Mas por que, Carol? O que tem a ver? Nesses alimentos, nesses embutidos, além de ter uma quantidade muito grande de sódio, de gordura, que faz muito mal para a saúde, que te deixa retida, né, que acaba te deixando bem inchada, esses alimentos têm na sua composição muitos aditivos químicos. E esses aditivos químicos são extremamente prejudiciais para quem tem enxaqueca. Eles servem como gatilhos para dar o start a essas crises de enxaqueca, tá bom? Então, se você sofre com isso, embutidos, evite ao máximo, tá certo? Segundo, enlatados. Então, todos aqueles alimentos que você vai nas prateleiras lá do supermercado e são enlatados, milho, ervilha, atum, sardinha, todos esses que estão dentro das latinhas lá, também pioram muito as crises de enxaqueca. Exatamente pelo mesmo motivo dos embutidos, porque eles são alimentos muito industrializados, eles têm muitas substâncias ali, muitos aditivos químicos que pioram as crises, né? Não só pioram, como startam, né? Fazem com que seja gatilho para desencadear essas crises de enxaqueca, tá certo? Outros temperos prontos, aqueles temperinhos que você encontra nos mercados, que são prontos, caldos de carne, caldo de galinha, aqueles que vêm naquele potinho, que é a base de alho, cebola. Então, esses temperos prontos também servem como gatilho para piorar a enxaqueca, tá bom? Então, deve ser evitados. Eles também têm muitos aditivos químicos, muito sódio que prejudicam as crises, tá bom? Então, sempre que você for usar temperos, você vai falar, Carol, mas e agora? Porque esses temperos são uma mão na roda, né? Eles são práticos. Você usa lá, ele não tem que ficar picando, ficar cortando. O que eu posso fazer para melhorar, então, e temperar a minha comida? Temperos naturais. Tudo que for temperinhos naturais, você pode usar e abusar. Por exemplo, cebola, alho, salsinha, cebolinha, páprica, todos esses, manjericão, manjerona, todos esses temperos são naturais. Eles conferem muito mais sabor aos alimentos, né, quando você vai preparar, e não tem esse perigo de piorar suas crises de enxaqueca. E também esses temperos prontos, eles fazem muito mal para a saúde, né? Eles são extremamente prejudiciais, são muito ricos em sódios, risco, né, de você desenvolver uma pressão alta é muito grande. Fora que também são cheios de sódio, vão te deixar inchada e vão atrapalhar o seu processo de redução de manequim, tá bom? Vamos lá. Molhos, por exemplo, ketchup, mostarda, também podem atrapalhar e te dar mais crises de enxaqueca. Então, é interessante que você evite o consumo. Refrigerantes, principalmente os refrigerantes à base de
cola. Esses refrigerantes atrapalham e fazem com que você tenha crises de enxaqueca terríveis. Por quê? Porque os refrigerantes à base de cola, eles têm algum tipo de estimulante, certo? E tudo que é estimulante demais, todos os alimentos e bebidas que são muito estimulantes, eles pioram as crises de enxaqueca, tá? E fora que o refrigerante, ele é eu não posso nem dizer, porque ele não é nem considerado como um alimento, né? Cheio de aditivos químicos, cheio de elementos que pioram as crises, tá bom? Então, por esses dois motivos, refrigerantes, principalmente à base de cola, devem ser evitados, tá bom? Salgadinhos tipo chips, aqueles salgadinhos que vêm nos pacotinhos, que são os famosos chips, também pioram. Na composição deles tem muitos corantes, muitos aditivos químicos que acabam atrapalhando e piorando essas crises, tá bom? Estão anotando tudo aí, meninas? Coloquem para mim aí no chat se vocês estão anotando quais são os alimentos que você deve evitar para não piorar as crises de enxaqueca. Outro alimento, outro tipo de bebida que piora muito as crises de enxaqueca: sucos industrializados, aqueles que vêm naquelas caixinhas, sabe? Então, esses sucos também podem piorar muito, porque eles também são muito ricos em aditivos químicos que pioram, substâncias que acabam desencadeando crises fortes de enxaqueca, tá bom? Carol, mas aí se eu não for tomar refrigerante, não for tomar esses sucos industrializados de caixinha, eu vou tomar o quê? Primeiro de tudo, água, né? Que é a melhor bebida que existe no mundo é a água, que faz bem para o funcionamento do nosso intestino, para nossa pele, para o nosso cabelo, para todo, né, o funcionamento do nosso corpo. Então, água é fundamental e água não tem calorias, então você pode tomar à vontade, que não tem problema nenhum. Os sucos de frutas naturais também são uma boa alternativa, porém, os sucos de frutas, eles têm calorias. Então, você também não pode tomar em excesso, né? Tudo que é em excesso sobra. Então, se você tomar demais, isso vai acabar te prejudicando no seu processo de redução de manequim, tá? Com relação à enxaqueca, não. Mas tudo que é em excesso também não é bom. Então, pode substituir pelo sucos de frutas naturais, seria a primeira opção, ou então aqueles sucos que são integrais, que são sem adição de açúcar, sem conservantes, que normalmente você encontra na parte de hortifruti nos mercados. Esses sucos são uma boa opção para substituir os sucos industrializados e os refrigerantes, beleza? Vamos lá, fora todos esses industrializados que eu acabei de te contar aqui, existem também outros alimentos que podem piorar as crises, tá? Por exemplo, os alimentos que são à base de farinha branca, por exemplo, pão branco, bolacha, tudo que for à base daquelas farinhas brancas, que são os chamados carboidratos refinados, podem piorar as crises de enxaqueca. Então, é ideal que você evite esse consumo exagerado, tá? Carol, mas aí o que eu vou fazer? Se eu não consumir esses carboidratos refinados à base de farinha branca, eu vou consumir o quê? Os mais ricos em fibras, carboidratos mais ricos em fibras, que além de te ajudar na questão da enxaqueca, evitar essas crises, também vai te ajudar no processo de emagrecimento. Vai ajudar você a reduzir manequim, perder medidas, perder barriga, tá? Por exemplo, então você vai substituir lá, por exemplo, o pão branco pelo pão 100% integral, o macarrão branco pelo integral. Você pode mudar, né, e substituir biscoito, bolacha, por frutas, que são ótimas opções de carboidratos ricos em fibras. Você pode incluir fibras também junto com essas frutas, como aveia, linhaça, chia. Então tem um caminhão aí de carboidratos bons que você pode consumir e evitar, né, esses que são à base de farinha branca, tá certo? Que mais? Açúcar em excesso, tudo que tiver açúcar em excesso pode piorar suas crises de enxaqueca. Bebidas alcoólicas, tem uma paciente minha, até inclusive ela passou em consulta ontem. Ela tem um problema crônico e seríssimo de enxaqueca.
Então, ela tem uma alimentação extremamente regrada, come super certinho. Então, o corpo dela já acostumou. A gente conseguiu reduzir muito as crises de enxaqueca que ela tem, né? Só que aí ela veio de final de ano, ela viajou e tal, ficou na praia e em alguns desses dias ela resolveu tomar bebida alcoólica. Meu Deus do céu. Ela falou que desde o dia, se eu não me engano, 27 de dezembro, que foi quando eles consumiram a bebida alcoólica, até hoje, ela teve crises de enxaqueca todos os dias. E crises de não... Ela falou, Carol, eu não consegui sair do quarto e fazer nada de tanta dor que eu sinto. Então, o que aconteceu? Ela já estava um período muito grande se alimentando bem, sem bebida alcoólica. Então, ela estava muito adaptada com essa nova rotina e ela não estava tendo essas crises. Aí, quando ela consumiu de uma forma mais frequente e em grande quantidade, aí bagunçou tudo. Aí desencadeou, foi um gatilho super importante para desencadear essas crises de enxaqueca. E aí ela tá, até hoje, aí a gente tá melhorando a alimentação dela, fazendo um processo de detoxificação para que ela possa melhorar as crises dela, tá? Então, a bebida alcoólica prejudica muito quem tem crises de enxaqueca, tá bom? Frutas cítricas como limão, laranja, acerola e abacaxi também pioram. Então, quando você for consumir uma fruta, evite essas que são muito cítricas, porque as cítricas podem piorar e desencadear mais crises, ok? Leite e derivados. Leite e derivados para quem tem enxaqueca é um problema. Pode piorar muito. Então, o ideal é que você evite ao máximo, tá? Tudo que tenha leite e todos os seus derivados, evite se você tem um problema muito sério de enxaqueca, tá? E esse último aqui que eu vou falar, ele é um dos que mais prejudicam a enxaqueca e a maioria das pessoas nem sabe. A cafeína e todos os produtos que são à base de cafeína. Por que a cafeína atrapalha tanto na questão da enxaqueca? Porque a cafeína, ela é um estimulante. E todos os alimentos, bebidas e tudo mais que são estimulantes prejudicam a enxaqueca. Por isso que é importante que você evite ao máximo, ok? E aí, meninas, coloquem aqui para mim no chat se vocês anotaram o que vocês não devem consumir, os alimentos que você deve, né, evitar o consumo para evitar as crises de enxaqueca. Coloca aqui para mim no chat que eu quero ver, tá? Aí você vai me falar, tudo bem, Carol, beleza, já entendi, já anotei aqui todos os alimentos que devem ser evitados, que eu devo consumir, né, se possível nunca consumir, porque eu sei que vai me prejudicar. Mas então aí, você falou lá no início da live que existem alguns tipos de alimentos que melhoram as crises, que não só melhoram, como evitam que ela aconteça. Então assim, ó, para você entender, só de você excluir esses tipos de alimentos da sua rotina, você evitar ao máximo o consumo, já vai melhorar muito a frequência de crises que você vai ter, a frequência e a intensidade. Então, se você tem crise lá normalmente todos os dias, ou 2, 3 vezes na semana, isso vai reduzir e muito. É só você excluir esses alimentos da sua alimentação, que já vai ajudar e muito, tá? Ó, vamos lá. Ó, a Carol tá dizendo aqui, ó, consumo pouquíssima cafeína no dia, porém se eu fico sem, é enxaqueca na certa. Carol, e deixa eu te falar, eu já tive pacientes que aconteceram a mesma coisa, porque assim, ó, a cafeína, ela é um tipo de substância que vicia o nosso corpo. E aí o nosso corpo sente uma dependência da cafeína. Por isso que quando você tira ela de uma forma muito, exclui de uma forma muito rápida, essa enxaqueca pode ser por causa da dependência da cafeína, tá? Nesse caso, se você tá tendo esse tipo de dificuldade, o que eu indico é, vá reduzindo aos poucos o consumo da cafeína. Não exclua de uma hora para outra, porque senão o seu corpo vai sentir. Então, se você toma lá, por exemplo, café 3 vezes por dia, reduza para 1, tá? Se você toma, por exemplo, café todo santo dia, tente reduzir a frequência, porque o seu corpo vai ir tirando essa dependência e vai se acostumando, tá? Porque a cafeína realmente ela atrapalha bastante.
a nossa amiga aqui, Contenida, é isso? Desculpa se eu falei o seu nome errado. Ela falou, ó, eu tenho enxaqueca todos os dias, o que eu faço? Então, ó, primeiro de tudo, eu não sei se você conseguiu anotar todos os alimentos que eu falei, mas se você não conseguiu anotar, não tem problema, porque essa live vai ficar salva. Assim que nós finalizarmos aqui, eu já vou deixar disponível para que você possa assistir quantas vezes quiser, tá bom? E aí, o que acontece? Aqui eu passei uma lista agora dos principais alimentos que pioram as crises de enxaqueca, tá? Aqueles que você não deve consumir, tá bom? Então, você vai anotar esses alimentos e vai excluir da sua alimentação, tá? Se você não conseguir excluir totalmente, pelo menos tente evitar ao máximo esse consumo, tá bom? Para evitar que as crises aconteçam, tá certo? Então, agora eu vou te falar aqui os alimentos. Então, primeiro passo, excluir esses que eu acabei de falar, que são os que pioram as crises. Só de você excluir, né? Só de você excluir esses alimentos da sua vida ou diminuir bastante o consumo, você vai ver que já vai melhorar muito, que você vai ter menos crises mais espaçadas ou crises mais leves, né? Não tão intensas. Primeiro passo é esse, tá? Segundo passo, inclua esses alimentos que eu vou falar agora na sua alimentação, porque esses alimentos ajudam a evitar as crises, tá? Além deles serem muito saudáveis, muito importantes, muito bons para a nossa saúde, eles melhoram quando você tá naquele período de crise. Se você consumir, vai melhorar a sua crise e também vai evitar que ela aconteça de forma tão frequente, tá? Então, pega papel e caneta aí e anota para você incluir a partir de hoje na sua alimentação para melhorar a enxaqueca, tá? Abacate, nozes, azeite de oliva, tá? Esses 3 alimentos, essas 3 fontes de gorduras boas ajudam muito a melhorar a enxaqueca, tá bom? Folhas verdes escuras, também todos aqueles alimentos que são folhosos, que tenham verde escura, também ajudam muito a evitar as crises de enxaqueca, tá? Peixes ricos em ômega 3, por exemplo, atum, salmão. Aí eu sei que você vai falar, Carol, mas você tá louca? Quem que tem grana para ficar comendo atum e salmão todo dia porque é rico em ômega 3? Compreendo perfeitamente, realmente é muito difícil, né? Porque são alimentos muito caros. Mas existem 2 tipos de peixes que também são riquíssimos em ômega 3, que têm um valor melhor e que você pode consumir para melhorar a sua enxaqueca, tá? São eles a sardinha e a cavala, tá? Carol, mas a sardinha aquela enlatada? Não. Lembra que eu te falei lá no início da live que todos os enlatados devem ser evitados ao máximo? Que tem aditivos químicos, tem muito sódio e tudo mais, tá? Essa sardinha que eu tô te falando aqui é a sardinha in natura. Aquela que você compra ou na peixaria ou naquela parte de congelados, de pescados congelados no mercado. É a sardinha in natura, tá? Esses 2 peixes, tanto a sardinha quanto a cavala, eles têm um custo muito bom, bem mais abaixo do que o atum e o salmão, por exemplo, tá? Então, esses peixes ricos em ômega 3 é interessante que você consuma aí pelo menos de 2 a 3 vezes na semana para evitar que essas crises de enxaqueca apareçam, tá bom? Que mais? Canela. A canela também é um alimento que ajuda, então você pode incluir aí na sua rotina, pode misturar nas frutas. A canela também, ela tem vários benefícios, além de ajudar na enxaqueca, ela também tem efeito hipoglicemiante. Então a canela, ela é excelente para você consumir todos os dias. Pode misturar com a fruta, se você for fazer em formato de, sei lá, de vitamina, pode colocar junto também, que é uma boa opção, tá bom? E alimentos ricos em fibras. Todos os alimentos que são ricos em fibras também ajudam a melhorar as crises de enxaqueca. Por exemplo, Carol, quais são os alimentos que são ricos em fibras? Que tem uma quantidade grande de fibras. Todas as frutas, todos os legumes, verduras em geral. E tem algumas fibras que você também pode adicionar aí junto com as frutas. Ou com a salada também, que fica super bom. Como, por exemplo, a linhaça. A linhaça você pode... ela também tem um excelente poder anti-inflamatório, por isso que ela ajuda nas crises de enxaqueca, tá? A linhaça, a melhor biodisponibilidade é que você compre a sementinha
e triture em casa, tá? Então você tritura e aí você pode misturar com fruta, na vitamina, no suco, você pode misturar na salada. Então ela é uma ótima opção, tá? A linhaça ela não tem nenhum tipo de gosto característico para salgado ou para doce, então ela combina com tudo, tá? Chia também é uma ótima opção de fibra, você pode misturar com frutas, você pode fazer overnight, que também fica muito bom. Quando você hidrata a chia, ela fica com ela hidrata, ela fica maior, ela fica com uma consistência super gostosa. Você pode hidratar ela com água mesmo ou com leite vegetal, que fica super bom, né? Porque lembra que eu te falei que os laticínios, né? Tudo que for do leite, derivado do leite, de vaca, né? É interessante que você evite, tá bom? Então, esses tipos de alimentos devem ser evitados, então você pode substituir ou pelo leite vegetal ou pelo leite zero lactose. A melhor opção é o leite vegetal nesse caso, tá bom? Você pode hidratar lá, misturar a chia com leite vegetal, e aí você pode colocar frutas junto que fica super bom, tá? Aveia também é uma ótima opção de fibras que você pode misturar, você pode fazer bolo, panqueca, que mais? Bolinho, pode misturar com a fruta, é uma ótima opção de fibra, que além de te ajudar nas crises de enxaqueca, ela também ajuda bastante no processo para reduzir manequim, tá certo? Muito bem, então anotaram aí, coloca aqui para mim no chat. O Jesus Lady tá perguntando aqui, ó, se chá de cidreira é bom? Sim. Chá de erva cidreira também ajuda nas crises de enxaqueca, por quê? Porque ele tem um efeito calmante. Todos os chazinhos que tem esse efeito calmante, capim-limão, erva cidreira, erva doce, que tem a tendência de relaxar o corpo, desestimular, não aqueles que te dão energia, estímulo para você ficar bem agitada, todos esses ajudam sim, é uma ótima opção para incluir aí no seu dia a dia, principalmente no período da noite, porque além de ajudar nas crises, também ele ajuda no sono, tá bom? Então, beleza. Coloca aqui para mim no chat, quero saber quem que anotou os alimentos que devem ser excluídos da alimentação e aqueles que devem ser incluídos da alimentação. E aí, fora isso, né, esses alimentos que você deve excluir e incluir, eu vou te dar algumas dicas, um passo a passo que também vai te ajudar, além, né, da alimentação desses alimentos, que vão te ajudar a evitar essas crises de enxaqueca, tá? Primeiro, não fique muito tempo sem comer. Quem tem crises de enxaqueca não pode ficar em jejum prolongado, porque pioram as crises. Então, o segredo é fracionar ao máximo as refeições. Quanto mais fracionada for, melhor, tá? Então, primeira dica é essa. Segunda dica, não pule refeições, exatamente por esse motivo. Por quê? Porque jejuns muito prolongados, quando você pula refeições, por exemplo, eu fiz o café da manhã, daí eu vou comer de novo só 3, 4 horas da tarde. Esse jejum muito prolongado pode piorar suas crises de enxaqueca. Então, não fique muito tempo sem comer e não pule refeições, tá? Tente fracioná-las ao máximo. O que é fracionar? É dividir as refeições ao longo do dia, não ficar muito tempo sem comer, tá? Por exemplo, você acorda e faz um café da manhã, aí depois você lancha, né? Faz um lanchinho no meio da manhã, aí depois você almoça, no meio da tarde você faz um lanchinho também, aí depois você janta, depois pode fazer uma ceia, entendeu? Então, assim, o ideal é fracionar ao máximo as refeições. E deixa eu te falar, vou te dar um bônus aqui, ó. Eu sei que a gente tá falando de enxaqueca, mas esse perfil aqui é para mulheres que querem reduzir o manequim, né? Então, quando esse fato de você fracionar ao máximo as refeições, isso também é muito bom para quem tem, sabe, para quem tem aquela barriga inchada? Para quem quer reduzir barriga e ficar com aquela barriguinha fininha e chapada? Quanto mais você fracionar as suas refeições, melhor. Por quê? Porque quem come poucas vezes por dia, normalmente come volumes muito grandes. E quando você come volumes muito grandes, o que acontece? Seu estômago fica dilatado. Consequentemente, você fica com aquela barriga inchada, né? Então, o ideal é comer, né, volumes pequenos várias vezes por dia, tá bom? Então, ó, ajuda nessas duas coisas aí, tá bom? Número 3, tenha consciência, tá? E tenha cuidado com o consumo exagerado de
chocolates e café. Não só café, mas bebidas à base de cafeína, tá? Por quê? Porque esses alimentos foi o que eu te falei. Lembra que eu te falei lá que alimentos que são à base de cafeína, todos esses alimentos que têm muito açúcar na sua composição pioram as crises de enxaqueca? Então, exatamente isso. Então, você deve evitar ao máximo o consumo tanto de café, produtos à base de cafeína e chocolates, tá bom? Cuida, tem que ser, se você quiser consumir, você tem que consumir pequena quantidade eventualmente, tá bom? Número 4, fuja de fast foods, salgadinhos, chips e refrigerantes. Isso daqui também eu falei lá no início da nossa live, quando eu tava falando dos alimentos que prejudicavam a enxaqueca e que você deve evitar o consumo, esses daqui também estavam na composição. Lembra? Que eles têm muitos aditivos químicos, muitos corantes e muitas substâncias que servem como gatilho para piorar, né, para que eles estimulem essas crises de enxaqueca e para que aconteça isso de forma frequente. Então, cuida com esses alimentos, tá bom? E a quinta, eu deixei essa daqui por último porque eu acho que é a mais importante, tá? Jamais, coloca isso aqui como se eu estivesse falando em caixa alta e em negrito, tá? Nunca, jamais faça dietas extremamente restritas, aquelas que fazem muitas restrições de calorias e de alimentos, tá? Por quê? Porque você precisa dos nutrientes certos. Quando você priva e restringe demais a sua alimentação, pioram os sintomas, tá certo? Então você não deve fazer essas dietas restritivas que eu falo, essas dietas malucas aí, essas dietas doidas que aparecem na internet aí, que corta tudo, fica vivendo à base de alface e frango grelhado o dia inteiro. Ou de sopa o dia inteiro, suco detox o dia inteiro. Então, fuja disso, tá? Fuja. Se você quer melhorar suas crises de enxaqueca, você precisa do quê? De alimentos que vão ajudar nesse processo, como aqueles que eu te falei exatamente agora há pouco, tá? Todos esses alimentos precisam ser incluídos e evitar aqueles que eu falei lá no início da live, toda aquela listinha, tá? Carol, eu cheguei no meio da live, daí eu não consegui anotar quais são os alimentos que eu devo evitar e quais são os alimentos que eu devo incluir. Não tem problema, fica tranquila que essa live vai ficar salva assim que nós finalizarmos aqui. Eu já vou deixar disponível lá no meu feed para que você possa assistir quantas vezes você quiser e compartilhar também, né? Às vezes você tem uma amiga, uma colega, uma parente que você sabe que está sofrendo por enxaqueca, então vai lá, marca ela lá nos comentários da live para que ela possa assistir também e melhorar essas crises, tá? Pensa assim, a alimentação está totalmente vinculada com a enxaqueca. Se você tiver uma alimentação boa, rica nesses alimentos que eu te falei aqui na live, as crises vão diminuir e muito. Agora, se você tiver uma alimentação rica daqueles alimentos que pioram as crises de enxaqueca, você vai ter uma crise atrás da outra e você vai ter esse mesmo desconforto que a minha paciente teve, de ficar desde o dia quase um mês tendo crises de enxaqueca frequentes porque acabou abusando da bebida alcoólica, que é um tipo de bebida que ela sabe que não pode consumir porque o álcool ele prejudica muito a enxaqueca, tá bom? E aí, meninas? Temos perguntas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que não temos, mas se você, por acaso, tiver alguma dúvida, não conseguir mandar, não tem problema. Assim que eu deixar essa live disponível, corre lá, clica lá nos comentários e deixa a sua pergunta, ou então pode me mandar também por direct, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês na próxima quarta-feira, tá bom? Um beijo!